Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos ler 3 textos, né, para poder responder o nosso gênero em foco. Vamos lá, esses 3 textos, eles estão no gênero da notícia, no gênero jornalístico, tá? Esses 3 textos, eles falarão sobre manifestação de ódio e violência na internet, tá? O texto 1 é uma notícia publicada em um site. O texto 2 é a transcrição de um trecho de uma reportagem televisiva veiculada em uma emissora nacional. O texto 3 é um post publicado em uma plataforma de blog. Então, o texto 1, né, que é a notícia publicada no site, e o trecho 2, que é a transcrição de uma reportagem televisiva, ele faz parte do gênero jornalístico. Já o texto 3 é um post publicado num blog, tá? O texto 1. Projeto pretende punir crimes de ódio na internet, certo? Então, esse primeiro aqui, ele é uma notícia que foi publicada num site, tá? E aqui eu achei 2 coisas que estão grifadas, bem interessantes, né? Que fala assim, lá no finalzinho, último parágrafo, para ele, esse discurso de ódio e intolerância vem se proliferando por meio de ataques com caráter xenofóbico, racial, machista, misógino, homofóbico ou por uma motivação religiosa, estimulados por materiais veiculados em redes sociais. Bom, xenofobia é quando a gente tem um preconceito pelo lugar onde a pessoa mora, né? Ah, é nordestino, né? Tinha antigamente um certo preconceito com relação ao Nordeste, não sei porquê, povo maravilhoso. Aqui, né, no Rio a gente fala muito, é campista, o povo fica pra morrer, né? E misógino, tá? Que é aquele homofóbico ou por motivação religiosa, tá? Passando aqui o texto 2, né, que é a transcrição da reportagem, a conversa de Gabriela Meyer e Laís Duarte, em off. Tá, essa aqui é uma reportagem, a Gabriela Meyer, que é jornalista, Laís Duarte, Sérgio Amadeu Silveira também. Aí tá essa reportagem entre eles. Luiz Fernando Prado e o Sérgio Silveira também, tá? A Gabriela Meyer é essa jornalista, então ela faz a entrevista, tá? E o texto 3, o que é hater e como lidar com ele? Eu vou deixar essa reportagem, tá? Eu vou colocar no grupo, tá? Para vocês. E aqui o texto 3, o que é hater e como lidar com ele? Paulo Macedo, haters gonna hater. Ridículo. Hate é um termo usado na internet para definir pessoas que postam comentários de ódio ou crítica, sem muito critério, ou pessoa que se desagrada de alguém ou algo específico. Em tradução livre, o termo hater significa odiador. Sábado de manhã, geralmente, é o dia da semana em que eu confiro os comentários em post no meu blog. Vez ou outra, eu me deparo com um comentário negativo de algum hater. Quando comecei o marketing digital, fui influenciada a apagar esse tipo de mensagem, mas de um tempo pra cá, decidi deixá-los visíveis. Haters gonna hate. Bom, esse daqui foi uma transcrição, né? O que é hater e como lidar com esse tipo de pessoa. A gente está vivendo numa época que hoje em dia todo mundo tem opinião sobre tudo, né? E todo mundo quer ter razão e todo mundo sabe de tudo um pouco. E isso é muito interessante, porque isso aqui, né, o meio digital, ou você ter um computador em mãos, um celular, você ter acesso à informação,
principalmente na informação de massa, que é televisiva, que é pela internet, você acaba sabendo de tudo um pouco. Por exemplo, eu quero saber sobre a nova vacina aí, chinesa. Eu pesquiso aqui e eu vou saber falar sobre ela. Ah, eu quero saber um pouco sobre a arte. Eu pesquiso aqui e vou falar sobre. Então, assim, tudo que eu quero saber está ao meu alcance, né? Antigamente não era assim. Tudo que eu queria saber eu tinha que ir para os livros, tinha que pesquisar. Hoje em dia não, basta um clique, né? Então todo mundo quer dar uma opinião sobre determinado conteúdo, sobre determinada coisa, até mesmo sem conhecer, sem ter propriedade sobre o assunto. Então, às vezes, quando a gente discorda, ou a gente tem uma opinião contrária, ou a gente tem uma opinião controversa, ou a gente tem uma opinião que a gente sabe do que está falando, isso pode desencadear comentários negativos, pode desencadear haters, tá? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Não sei se vocês estão assistindo, eu creio que não, né? Que isso é coisa de pessoas mais velhas. Esses realities aí, A Fazenda, por exemplo, né? O que aconteceu nessa semana? Luísa Ambiel saiu e ela foi odiada porque ela provocou uma participante que tinha uma síndrome de borderline. O que essa síndrome acarreta? A pessoa não sabe lidar com determinadas emoções. Então, e ela estava querendo fazer a menina se descontrolar para poder agredir, que é uma regra do programa, né? Que não pode ter agressão. Para poder agredir um dos participantes, essa participante ser expulsa. E todo mundo caiu de pau em cima da Luísa Ambiel, dizendo que ela era fofoqueira, porque ela fazia fofoca dentro da casa, de fato, eu tô assistindo. E que ela fez errado e tá todo mundo, né? Então, assim, ela desencadeou uma série de opiniões, uma série de haters, opiniões a favor e opiniões contrárias. A MC Mirella, né, o pai dela passou mal, foi parar no hospital. Por quê? Porque o povo tá caindo, matando também em cima da MC Mirella. Biel, né, por sua vez, que também não tá fazendo, né, enfim, realities, né, ele desperta muito isso, desperta muitos haters também. Big Brother, Bianca Andrade, que ela foi bem cancelada também, bastante odiada. Eu não sei porquê. Eu, assim, na minha opinião, não fez nada demais, né? Mas vai entender a cabeça do povo, né? Enfim. De Férias com o Ex, quem assiste, né? Espero que vocês não assistam, tá, pessoal? Enfim. Senhor, onde eu fui parar? Aqui também, tá? Aqui é a continuação dessa parte aqui, do o que é hater e como lidar com ele. Aí a continuação do texto 3 aqui, que ele vai continuar falando, né, como lidar. E aqui embaixo tem algumas hashtags que eu achei muito interessante. Alguns tipos de hater, críticos de construções que não constroem nada, tá? Exemplo, o cara que não tem negócio, mas que está sempre apontando os erros de quem tem. Estão por todas as partes, né? Então, assim, esses são os haters que não constroem nada, tá? Uma pessoa que não tem determinada coisa ou não sabe sobre determinada coisa, mas quer apontar o erro de quem sabe ou de quem tem. Críticos de conteúdo que não produzem conteúdos. Exemplo, gente que não publica nada, mas que está sempre refutando o que os outros publicam. Encontramos este facilmente em comentários de blog e posts de Facebook, né? Aí eu fico até assim, a pessoa não produz conteúdo, mas está sempre fazendo crítica. A partir do momento que a pessoa posta, ela está sujeita a críticas. Então, assim, eu também não acho que na verdade, eles não produzem conteúdo, porque não postam nada, até muitas das vezes com medo desses haters, né? Odiadores de ideias, indivíduos que na maioria das vezes não têm audiência e vivem para desconstruir os pensamentos alheios, não entendem que em muitos casos as pessoas estão apenas espalhando suas ideias e que nem tudo que se posta é pessoal, né? Tem muita gente assim, igual eu tenho uma amiga, né, que ela vive postando música de sofrência, fala sobre uma opção de coisa, né, relacionada à sofrência do mundo sertanejo e tal. Aí quem olha assim pensa que ela tá apaixonada, ah, não.
É porque, assim, eu tô postando mesmo, que eu gostei do post. E anti-gurus. Também não gosto de guruzice, mas convenhamos que os gurus geralmente estão comprometidos em levar suas mensagens adiante. Podemos fazer denúncias e combater bizarrice, mas temos que nos comprometer principalmente a fazer o trabalho melhor ou ao menos diferente. Não seja um hater, dedique-se a fazer algo relevante, construa. Não perca tempo com o hater, mas invista nos seus fãs, nas pessoas que gostam do seu trabalho e que se conectam à sua mensagem. Então, se você é um blogueirinho, uma blogueirinha, ou gosta de produzir conteúdos interessantes na sua página, aí seja de blog, Facebook ou Instagram, gosta de produzir conteúdos relevantes, vai ter sempre alguém que vai discordar, vai ter sempre alguém que vai discordar, vai ter sempre alguém que vai te criticar. Erga a cabeça e faça o que você tem que fazer. Porque críticos temos aos montes. Então, erga a cabeça e vai fazer o que vocês gostam de fazer, tá? Bom, a gente vai agora para o gênero em foco. Nós vamos para o gênero em foco, página. Cotas de sentido. Gênero em foco, página 15, tá? Vamos lá. Número 1. Na reportagem do jornal Cultura, quando os entrevistados começam a falar, aparece uma legenda sobre a imagem de cada um deles. Sérgio Amadeu Silveira, pesquisador de redes digitais e professor da UFABC, e Luiz Fernando Prado, advogado especializado em direito digital. Por que convidar especialistas para essa reportagem? Eu acho muito interessante que até o ramo do direito, ele tem se modificado, né? Antigamente, a gente postava coisa na internet, beleza. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente posta, com o que a gente comenta, porque isso pode gerar processo. E pesquisador de redes digitais, quem diria, né? Que as redes sociais, as pessoas iriam pesquisar a respeito das redes sociais. Eu lembro, né, que quando eu fiz faculdade, eu tive uma matéria chamada Análise do Discurso, que eu tinha que analisar as conversas das pessoas, o jeito da pessoa falar, o jeito da pessoa escrever, o jeito da pessoa se comportar. E para eu fazer esse trabalho, eu trabalhava numa loja, eu tive que esconder um gravador na loja para poder escutar a conversa e levar para a faculdade para poder analisar a fala dessa galera. Eu escondi um gravador. Não façam isso, tá, gente? Imagem não, gravação não autorizada. Isso gera um crime. Enfim. Hoje em dia, eu tenho uma facilidade muito grande. Se uma pessoa me manda uma mensagem, né, e eu tenho um diálogo com aquela pessoa, tenho uma determinada intimidade com aquela pessoa, e do nada, alguém manda uma mensagem se passando por essa pessoa, eu consigo identificar pela forma que essa pessoa escreve, pelos erros que ela comete, pelo modo que ela coloca ali a vírgula. Por quê? Porque eu estudei essa matéria. Minha mãe até fala, gente, que menina enjoada. Parece que ela sabe que não é determinada pessoa que está falando com ela. Então, assim, mas por ter tido essa matéria, eu sei analisar, porque cada pessoa tem uma característica única de escrita. Ah, não, professor de português é tudo igual, escreve tudo certinho, mas tem uma outra coisa que ele fala, que ele escreve, que é característico daquela pessoa e que não vai mudar. São os famosos vícios. Tá, vamos lá. Bom, por que eles convidaram especialistas para participar dessa reportagem, né? Porque esses especialistas, né, como o texto está falando sobre as redes sociais, sobre os haters, então esses especialistas, eles vão trazer uma credibilidade a essas informações, tá? 2, leia. Luiz Fernando Prado, o que a gente vê hoje, essa disseminação de discurso de ódio, de ofensas pela internet, talvez seja justamente porque a gente ainda tem a cultura de levar isso até o fim no âmbito offline. E o
que isso acontece? Isso gera uma cultura de que na internet todo mundo é livre. Um pensamento falso de que na internet todo mundo é livre para ofender todos e todos, porque tem uma repercussão. É um pensamento falso de que na internet todo mundo é livre para ofender todos e tudo, porque não tem uma repercussão penal ou civil dali para frente. Identifique pelo menos 2 repetições no trecho lido. Detalhe, eu pensei que eu estava repetindo a palavra e eu li 2 vezes, mas não, tem uma repetição sim. Ó, várias repetições do termo. Aí eu não vou falar porque senão eu vou dar resposta, tá? Mas assim, tem mais de 2 repetições. Tem 1, 2, 3 repetições, tá? B. Justifique a ocorrência dessas repetições. Quando nós estamos falando, a repetição é mais comum, né? Porque a gente quer enfatizar determinada coisa. Mas quando nós estamos escrevendo, essa determinada repetição ela se torna redundante, tá? Então, assim, como foi uma entrevista, foi algo falado, então essa repetição, tá? Ela pode ter sido uma estratégia, como eu falei, para enfatizar determinada coisa. Quando tá escrevendo, essa repetição não é muito legal, porque gera uma determinada redundância, e uma redundância, ela não é correta na escrita, tá? Mas na hora que nós estamos falando, para poder fixar, para poder enfatizar, nós repetimos aquela coisa mais não sei quantas vezes, igual eu faço com vocês quando eu estou ensinando algo. 3. Ao longo da reportagem são exibidas cenas de pessoas circulando em locais públicos. Em sua opinião, por que esse recurso é utilizado? Bom, essa número 3 ela é uma resposta pessoal, tá? Vamos lá. Pessoas circulando, tá? Ao longo dessa reportagem são exibidas cenas de pessoas circulando em locais públicos. Eu vou botar a reportagem para vocês, tá? Em sua opinião, por que esse recurso é utilizado? Porque isso envolve todo mundo. Todo mundo pode ser vítima de um hater. Todo mundo pode ser vítima de um comentário maldoso. Na internet, até na vida, tá, pessoal? A reportagem do Jornal Cultura foi exibida em janeiro de 2017. Em sua opinião, as informações dessa reportagem ainda são relevantes? É uma resposta pessoal, porque é na opinião de vocês. Mas sim, elas continuam relevantes. Por quê? Porque nada mudou. O ser humano não evoluiu e as manifestações de ódio na internet ainda continuam. E principalmente quem é famoso, tá? Porque tá ali, né? Uma pessoa pública. Mas assim, qualquer pessoa pode ser vítima de um discurso de ódio. Não tem jeito, tá? Vou dizer que existem pessoas infelizes, mas assim, depende muito do que se encara. De como nós encaramos determinada coisa. Às vezes a pessoa não tá no dia bom e dá patada mesmo. Tipo, hoje eu acordei apurrinhada e fiz uma postagem falando de um determinado que eu tava com uma raiva de política. Porque as pessoas estavam fazendo caminhada pelo bairro, buzina, soltando fogos, e meus filhos se assustaram, o cachorro ficou latindo toda a vida. Eu fiquei muito chateada, extremamente chateada, porque meus filhos assustados, são pequenos, eles vão pular pra cima de mim. Então imagina, segurar 2. E assim, eu fico muito chateada. Eu acho que esse não é o caminho, não é uma política séria, porque nós estamos em tempos de pandemia, a gente não pode se aglomerar para trabalhar, não pode se aglomerar para ir para a escola. Enfim, aí um político, ele vai passando de casa em casa, aperta a mão de todo mundo, dá abraço. É uma aglomeração, pessoas andando coladas, é uma aglomeração. Por mais que estejam de máscara, estão assumindo risco, estão transmitindo a doença, apesar que caiu bastante o número de casos infectados. Mas eu acho, assim, uma determinada incoerência, né? E eu particularmente, eu acho que esse tempo de pandemia, tendo lives, as pessoas fazendo campanhas pela internet, tá maravilhoso. Acho que não deveria nem distribuir panfletinhos, santinhos pela rua, porque isso
acaba com a natureza, suja tudo. Eu acho que isso não cabe no momento que nós estamos vivendo. B. Seria possível afirmar o mesmo? E detalhe, aí, como eu falei desse post que eu fiz, a pessoa poderia chegar ali e criticar. Você tá criticando por quê? Não sei o quê. Pô, alguém poderia chegar a criticar. Ai, credo, mulher infeliz, deixa o povo andar. Poderia, estaria sujeito a isso também. Tô nem aí. 5. No post, o que é hate e como lidar com ele? O autor estabelece... Não, gente, B, desculpa. Seria possível afirmar o mesmo sobre as informações de uma notícia publicada em 2017? Por quê? Bom, as informações de 2017 não seriam tão relevantes como hoje, tá? Mas, por incrível que pareça, essa reportagem ela é bem atual, tá? Mas, assim, hoje em dia nós teríamos uma reportagem mais longa, né? Apresentaríamos mais contextos, porque tudo evoluiu. A internet evoluiu e os haters também, por incrível que pareça. 5. No post, o que é hater e como lidar com ele? O autor estabelece uma classificação de tipos de haters, baseada em uma observação subjetiva, enquanto na reportagem são apresentados 10 tipos de intolerância mais comum depois de 3 meses de monitoramento. Em sua opinião, qual tipo de avaliação tem mais credibilidade? Bom, qual a informação que tem mais credibilidade? A reportagem, né, que apresentou resultados de uma pesquisa realizada com método científico, né, e objetivo, é muito mais confiável do que uma pesquisa subjetiva apresentada pelo post. Tá, pessoal? Então, vocês vão fazer essas questões do 1 ao 5 e também vão fazer essa última página aqui, tá? Não responder, agora você é capaz de. E qual... E vocês vão juntar o colega, não precisa juntar o colega, você vai responder sozinho, tá? Qual o objetivo da reportagem, tá? Bom, o objetivo da reportagem é apresentar informações, né? E análise de um fato de um tema que tem interesse público, tá? Pode ser por exemplo, hoje em dia nós estamos falando muito de política, muito sobre pandemia. Por exemplo, pesquisas do candidato, propostas, são temas aí de interesse público, né? Quais são as principais características do gênero? Bom, as características do gênero: análise profunda do fato do tema, apuração de causas e consequências, dados, pesquisas, depoimentos, tá? Elas podem ser publicadas em jornais, revistas, sites, blogs, pode ser apresentada em telejornal, programas de rádio. Quais são as principais fontes de informação para repórteres? Depoimentos e pesquisas, tá? A reportagem circula em meios de comunicação? Ela circula na esfera jornalística, sim, em diversos meios de comunicação, como eu falei, jornais, revistas, televisão e etc. Bom, pessoal, por hoje é só, tá? Não deixem de ler o texto é muito interessante, o texto é muito legal, é uma coisa muito atual. Falar sobre internet, né, é muito interessante para vocês verem que a notícia, ela pode vir de diversas maneiras. Antigamente, para a gente ter a notícia sobre determinada coisa, a gente tinha que ligar a televisão no horário do noticiário ou comprar um jornal. Hoje em dia, a gente pega o nosso celular, acessa um determinado jornal e lê, ou determinado blog, né? Ou a gente abre o Facebook e sabe determinada notícia. Quando eu morava no Rio,
Eu abria o Facebook todo dia quando eu acordava pra saber se estava tendo tiroteio na favela. Eu perguntava mesmo. Eu morava na Penha, né? Na Penha ali, Vila Cruzeiro. Aí eu abria pra poder saber se estava tendo tiroteio, se eu podia ir trabalhar, se eu podia ir pra faculdade. Então, assim, é a famosa fofoca, é a notícia, né? Então, e por aí vai. Pessoal, por hoje é só. Um beijo, tchau, tchau.